Hoje estamos aqui na clínica com o Dr. Jopper, infectologista. Ele é um grande parceiro nosso, a gente troca bastante, né, Dr. Jopper, os pacientes e principalmente conhecimento. E eu trouxe algumas perguntas para você esclarecer, porque é muito comum aqui no consultório os pacientes perguntarem sobre isso e muitas vezes eu mando para ele mesmo para que ele explique melhor, então ele vai trazer algumas informações para a gente. Dr. Jopper, o que é PrEP e quando devo tomá-la? Então, a PrEP, o nome dela é profilaxia pré-exposição. Então, tudo aquilo que a gente faz antes de que alguma coisa possa acontecer, especificamente com relação ao HIV. A gente já tem vários anos que a PrEP foi instituída como uma arma poderosa contra a infecção pelo HIV e ela deve ser utilizada por pessoas que têm um entendimento que se sintam vulneráveis à questão do HIV. Então, dando alguns exemplos, né? Uma pessoa que tem uma vida sexual bastante intensa, que não tem parceria sexual fixa, que tem dificuldade de aderir aos métodos convencionais de proteção, como preservativos, eventualmente uma pessoa que seja parceira de uma outra pessoa com HIV. Eu estou falando eventualmente porque, teoricamente, a pessoa que tem HIV, que ela toma medicação regularmente e mantém carga viral indetectável, ela não transmite o vírus. Portanto, a sua parceria não precisaria tomar. Mas muita gente quer tomar para aumentar a segurança. Então, basicamente, é um recurso medicamentoso que ainda no Brasil está sendo feito por via oral, mas muito em breve a gente vai receber medicamentos injetáveis que vão ser tomados muito poucas vezes no ano inteiro, né? E ela pode ser usada, no caso do que a gente tem hoje, de forma diária, contínua, ou a PrEP sob demanda, tá? Então, resumidamente, quem vai tomar a opção de forma diária vai ser mulheres, né? Porque você não pode fazer isso sob demanda no caso de mulheres, e vai ser tomado diariamente, tá? Então, contínuo. A PrEP sob demanda, ela pode ser utilizada por homens que fazem sexo com homens e mulheres trans que não estejam fazendo uso de um tipo de hormônio específico, porque ele pode interferir na farmacologia, na concentração dessa medicação. E a gente consegue atingir uma taxa de proteção bastante elevada, em torno de 80% a 90%. Nossa, muito bom. Mas geralmente é quanto tempo antes da exposição que a gente deve tomar? No caso, mulheres, você falou que não pode ser usado sob demanda, né? Só de forma contínua. Sim. Mas naquele homem que vai realizar desprotegido, assim, que ele sabe que vai acontecer, quanto tempo antes? Então, o tempo recomendado é de 2 horas antes da dose de ataque. E essa dose você pode considerar até 24 horas depois. Então vamos dar um exemplo. Hoje, suponhamos que hoje seja sexta-feira, 4 horas da tarde. Você sabe que às 8 horas da noite você vai encontrar alguém, né? Vai ter um encontro. Então você toma pelo menos 2 horas antes. Se você não tiver esse tempo, você tem que esperar passar 2 horas para atingir o nível. E aí você vai considerar válido até 24 horas, então é de 2 a 24 horas antes do ato sexual. Assim que você tomou essa dose de ataque, depois de 24 horas você toma mais um comprimido e 24 horas depois mais um. Então o tempo total da PrEP sob demanda são 4 comprimidos. Perfeito. Isso vai ser feito em 48 horas. Perfeito. E existe o risco do uso de rotina da PrEP? Olha, se for responder muito objetivamente, não existe. Não tem nem risco nem contraindicação. Porém, alguns pacientes, eventualmente, que tenham um grau de comorbidades, como hipertensão, diabetes, que possam ter uma fragilidade maior da função renal, esses pacientes têm que ser acompanhados com mais cuidado, porque o tenofovir, que é um dos elementos da PrEP, ele pode, a médio e longo prazo, provocar disfunção renal. E se for, no caso, uma mulher que tenha maior probabilidade de osteoporose, também ela tem que ser monitorada, fazer exames de densitometria com mais frequência. Perfeito. E uma dúvida muito frequente: o uso do preservativo, ele impede a necessidade do uso de PrEP? Bom, existem pessoas, né, e a gente tem uma série de tabus aí, quando fala de pessoa que é da população LGBT,
QIA+, ou uma pessoa que não, que ela pertence ao grupo dos héteros, que é um conceito, é um preconceito, dizer, quem é população LGBTQIA+, é a pessoa mais promíscua, a pessoa que não se cuida, tal. Isso não é verdade, tá? Existem muitas pessoas que são muito precavidas, que mantêm um número reduzido de parcerias e não tem relação sem proteção, tá? Então, uma pessoa que está nessa situação, ela teoricamente não precisaria. E mesmo assim, tem alguns indivíduos que preferem tomar a PrEP. Então, o fato dela se resguardar de tudo, usar a PrEP é uma segurança a mais, porque eventualmente você pode ter uma ruptura de um preservativo e deixar a pessoa mais vulnerável nesse sentido. Mas basicamente é aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com os métodos adicionais de proteção, essas são as pessoas mais beneficiadas da PrEP. Perfeito. E outra pergunta, qual a diferença de PrEP e PEP? Então, existe às vezes uma confusão dessa palavra. PrEP ela vem antes e PEP vem depois. Então, PrEP é profilaxia pré-exposição, que é o que eu acabei de explicar, e a PEP, que veio muito antes da PrEP, né, é a profilaxia pós-exposição. No passado a gente utilizava a PEP basicamente para acidente biológico, né, para quem se espetou com agulha ou se feriu com algum equipamento que possa estar contaminado, principalmente na área médica, né, mas muito em consultórios odontológicos e tal. E também em caso de violência sexual, isso lá atrás. Depois de uns anos, a PEP ela passou a ser utilizada em qualquer situação onde houve risco. Então, seja na exposição a material biológico, no caso de uma violência sexual e mesmo numa exposição sexual que você teve um relacionamento com alguém, não se utilizou de nenhuma precaução, aí você vai tomar essa medida que tem que ser instituída entre 2 e 72 horas após a exposição, até 28 dias. Perfeito. Então, uma dúvida. Tive uma exposição, um acidente de percurso, devo tomar PrEP ou PEP? Se for ali dentro das primeiras 2 horas, aconteceu, meu Deus, o que eu faço agora? Nesse caso, você vai ter que partir para a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Nem dá tempo de você fazer PrEP numa situação dessa, porque para você poder fazer a PrEP, só para você detalhar um pouco, o paciente tem que fazer exames no máximo 7 dias antes do início da PrEP, para saber se ele não está numa janela imunológica ou se ele já não está infectado. Então não dá para ser PrEP. Se aconteceu alguma situação, seja exposição a material biológico, ou seja numa situação sexual, independente se foi violência ou não, você vai para a PEP. Então, de 2 a 72 horas. Aqui no município a gente pela prefeitura, a gente tem planos de expandir essa PEP, que hoje é feito só no hospital municipal ou no CRMI, para outras unidades, tanto a PEP quanto a PrEP. Certo. Isso é uma coisa interessante, ainda mais agora no carnaval, aconteceu um infortúnio, não tive controle, ou então preservativo ali, rompeu. Que instituição eu procuro? Eu vou para onde? O que eu falo? Então, aqui em São José hoje, se for no meio do feriado, é o hospital municipal. Certo. Tá? O quanto antes, para dar tempo de chegar lá, fazer os exames e iniciar a medicação. Retira a medicação lá mesmo. Como o CRMI vai estar fechado, então não dá para ser lá a referência. Sim, mas durante os dias normais, dia de semana, é o CRMI. O CRMI ele atende no período horário de expediente situações de acidente com material biológico. Quando é caso de violência, eles encaminham para o hospital municipal. Tá? Mas a gente tá com um projeto bastante interessante na Secretaria de Saúde, que é a criação da Sala Lilás, que é para atendimento de vítimas de violência sexual, tanto em hospital público como privado. E nessa Sala Lilás, espera-se que você consiga oferecer todo o acolhimento que principalmente uma mulher, não que o homem não mereça, mas que uma mulher mereça receber numa situação dessa. E tanto as profilaxias quanto outras medidas que têm que ser instituídas. Né? Legal. Outra dúvida que é muito comum, que é PrEP, PEP e a Doxy-PEP. Então, a Doxy-PEP também é PEP, para fazer depois, não é antes, tá? Ela ainda não está oficialmente
sacramentada pelo Ministério, mas assim, vem se debatendo muito. Existem algumas preocupações de que a doxipep vem aumentar taxa de resistência tanto do gonococo quanto da clamídia à doxiciclina, tá? Mas assim, dentro do meio tanto científico quanto o meio médico que está envolvido com assistência, a gente já está usando, né? Porque é muito eficaz. Existe um pouco de diferença entre a proteção para gonorreia, para clamídia e para sífilis, mas de uma forma geral ele oferece um benefício muito significativo. Então, como é que funciona a doxipep? Teve uma exposição sexual, você vai tomar 2 comprimidos de doxiciclina, 100 mg de cada, né, comprimido, entre 2 e 72 horas após a exposição. O exemplo mais claro que a gente tem hoje, que eu tenho no meu cotidiano, são os pacientes que tomam PrEP. Eles têm questionado, têm buscado muito a doxipep, porque muitas vezes, pelo uso da PrEP, ele não usa preservativo. E aí ele fica vulnerável às outras ISTs. E a sífilis, assim, tá correndo solto por aí, né? Então, eu já percebi uma mudança, uma redução da ocorrência de sífilis, principalmente, né? Mas a gonorreia também, no caso do uso da doxipep. Legal. Tomara que isso comece a ser... Sim, oficializado e liberado, né, pra gente. Com certeza. Um recado final para quem está agora indo para o carnaval, que pretende se esbaldar nessas festas, o que o senhor diria para essas pessoas? Bom, aquele recado que é que nem pai para filho, né, que parece que não adianta, mas não custa repetir. A prevenção começa através de algumas medidas de defesa. Então, não exagerar com bebida alcoólica, que a questão é essa, né? Bebe demais, você perde um pouco o senso crítico. Ter preservativo de pronto uso, lembrar dele, usar ele de forma adequada e correta. E se por acaso alguma coisa falhar, lembrar da PEP. E se a PEP for uma coisa que venha tendo que ser lembrada muito continuamente, pensar na PrEP, tá? Porque tem pessoas que fazem PEP todo mês. Essa pessoa tem que ser inserida no programa de PrEP. Exato. E aí vem a grande questão, né? Aconteceu, tem que se precaver, tem que tomar as medicações e passar por avaliação com o infectologista, se for o caso, com o proctologista também. Muitas vezes a gente faz essa troca, porque é muito importante a gente fazer prevenção e tratamento adequado. Então, muitas vezes existem pacientes que previnem o HIV, mas se esquecem do HPV, da sífilis, da gonorreia. Então, a prevenção não é só tomar medicação, mas também fazer os seus exames médicos de rotina. Com certeza. Queria aproveitar para falar, né, dessa parceria nossa, que para mim foi muito bom. Não consigo fazer realmente nessa parte de investigação, essa questão da patologia anorretal, muitas vezes por conta do HPV. Então eu acho fundamental esse foco que você dá, que não é todo proctologista dá, né? E acho que foi um grande ganho para a gente. Muito bem.